O que parecia ser uma cidade fantasma foi vista no céu da China em outubro de 2015, e isso chocou o mundo. Os moradores da província de Jiangxi e da cidade de Foshan, na China, levaram um susto ao contemplar o horizonte. Havia ali uma cidade, mas não a cidade inteira, mas sim o topo ou a silhueta de prédios imensos. Abaixo do topo não havia o restante dos andares, ou a base dos prédios nas nuvens espessas e cinzentas. Para uns, é o sinal do fim do mundo. Para outros, é uma rachadura na parede invisível que nos separa dos universos paralelos que nos rodeiam. Mas, para os cientistas, é um fenômeno que, apesar de natural, continua sendo um fenômeno surpreendente e fascinante. E no vídeo de hoje você saberá a explicação científica para esse fenômeno. E nos acompanhe nessa jornada para descobrir. A hipótese mais aceita para a cidade flutuante vista no céu da China é um fenômeno chamado de Fata Morgana. Quando uma camada da atmosfera é aquecida pelo Sol, mas a camada abaixo permanece mais fria, essa diferença gera diferentes densidades. Quando o raio de luz solar passa de uma densidade para outra, ele é refratado, fazendo com que seu ângulo mude, gerando o efeito Fata Morgana. Mas antes de entendermos melhor o fenômeno Fata Morgana, vamos entender antes um fenômeno um pouco mais familiar para nós, que é o da miragem. A miragem acontece quando você olha para um ponto distante da superfície, geralmente em um dia bem quente, e tem a impressão de que existe água sobre a superfície. Isso é um fenômeno que acontece muito em estradas. Então, quando você olha para a estrada, tem a impressão de que existe água na estrada, refletindo o céu. Mas, na verdade, isso não passa de uma ilusão de ótica. Mas então, como ela funciona? Pois bem, vamos imaginar uma estrada em um dia bem quente. A incidência dos raios solares faz com que a temperatura do asfalto aumente ao longo do dia. E o contato do asfalto com o ar faz com que a temperatura do ar varie em função da altura. O ar em contato com o asfalto fica mais quente e o ar nas camadas mais altas fica mais frio. Essa mudança na temperatura do ar provoca também uma mudança na densidade do ar. O ar mais quente, que está embaixo, fica menos denso, e o ar mais frio, que está em cima, fica mais denso. E, consequentemente, também muda a velocidade de propagação da luz em cada uma das camadas. Nas camadas mais densas de cima, a luz tem uma velocidade menor, e nas camadas menos densas de baixo, a luz tem uma velocidade de propagação maior. E isso influencia o que a gente chama de índice de refração do meio, mas nesse caso é o índice de refração do ar. Quando a luz passa pelo ar, ela vai sofrendo sucessivos desvios, passando de uma camada para outra. E, nesse caso, a luz vai ficando cada vez mais horizontal, e pode acontecer de, em algum momento, o desvio ser tão grande que essa luz é refletida para uma das camadas. Essa é a chamada reflexão interna total. A propagação da luz nas camadas de ar acontece de, se um observador olhar para esse raio luminoso, vai ter a impressão de que ele veio de um ponto da estrada e não do alto, não do céu. Com isso, o que ele vai enxergar é o céu refletido sobre a estrada, como se houvesse água lá na frente. Ou seja, isso não passa de uma ilusão de ótica. Mas, já no caso do fenômeno visto na China, ou quando um barco é visto flutuando sobre o mar, essa ilusão é chamada de Fata Morgana. Quando a superfície está mais gelada, é onde ocorre a chamada inversão térmica. Na inversão térmica, as camadas de baixo do ar
são mais frias e as camadas de cima são mais quentes. Então, quando a luz refletida por um objeto, como um barco, por exemplo, for passando de uma camada para outra, ela também vai sofrendo desvios. E esses desvios fazem com que um observador, ao olhar para esse raio luminoso, tenha a impressão de que a luz não está vindo do barco no horizonte sobre o mar, mas sim num ponto mais alto, como se o barco estivesse flutuando. E o mesmo vale para o caso da China, onde a cidade apareceu no céu. E aqui vai uma curiosidade sobre o nome do fenômeno. Acredita-se que Morgana foi uma sacerdotisa que viveu na Grã-Bretanha no século V. E ela é uma figura recorrente nas fábulas do rei Arthur. E a razão de ela ter servido de inspiração para batizar o fenômeno é porque por muito tempo as pessoas acreditavam estar diante de uma experiência mística, quando testemunhavam com os próprios olhos a miragem, algo não muito diferente da reação das pessoas após presenciarem o fenômeno Fata Morgana na China. Outro fato curioso é que uma das principais lendas dos mares, por exemplo, é a do holandês voador, que, segundo conta a lenda, seria um navio fantasma amaldiçoado a navegar para sempre, sem jamais conseguir aportar. Mas os estudiosos afirmam que essa lenda e outros misticismos envolvendo miragens não passam de interpretações do fenômeno óptico chamado de Fata Morgana. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Assim mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal e aprender mais sobre astronomia e sobre como o nosso universo funciona. E para saber o que está acontecendo no mundo da ciência. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações na opção Todos para ser avisado quando o vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até a próxima.